bem com vocês? Eu e a Isabela estamos aqui mais uma vez para contar uma historinha. Vamos ver qual é? A nossa história de hoje é sobre um homem que foi muito importante para o evangelho se espalhar pelo mundo. É por causa dele que nós hoje aqui no Brasil sabemos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Ele veio, morreu, se entregou em nosso lugar. Quem será esse homem? Vamos ver? A Bíblia nos conta, lá no livro de Atos, no Novo Testamento, onde tem Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos. Nos conta lá no livro de Atos sobre as coisas que aconteceram depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Vocês se lembram que Jesus foi morto pelos fariseus, porque eles não acreditavam em Jesus e porque eles temiam o que Jesus podia fazer com eles? Então, depois que Jesus morreu, os fariseus continuaram perseguindo os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que acreditavam em Jesus. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 58, nos conta sobre a morte de um cristão chamado Estevão. E lá no momento em que ele morreu, em que ele foi morto, existia um jovem que estava lá junto, participando da morte de Estevão, que se chamava Saulo. Saulo, ele era fariseu e ele sentia muita raiva dos cristãos. Ele perseguia ferozmente os cristãos. Ele ia de cidade em cidade procurando os cristãos, prendia, levava os cristãos presos, porque ele acreditava que Jesus não era o Filho de Deus. Então, ele achava que os cristãos estavam errados, que aquilo que eles acreditavam não existia. Então, ele perseguia os cristãos. E aí, lá no capítulo 9 de Atos, nos conta que Saulo pegou cartas para ir para a cidade de Damasco, prender os cristãos. Paulo estava indo no caminho para Damasco, quando de repente apareceu uma grande luz. Apareceu aquela grande luz, Paulo caiu em terra. E ele ficou cego, ele não conseguia enxergar. E ele ouviu uma voz que dizia para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. E Jesus falou para ele que ele deveria entrar na cidade e que lá iam dizer o que ele deveria fazer. E assim aconteceu. Saulo foi para a cidade e lá ele passou 3 dias sem comer e sem beber nada. Depois daquilo, Deus apareceu em uma visão a um discípulo da cidade chamado Ananias. E disse para Ananias: vá até a casa de Judas e procure por um homem chamado Saulo. Você vai orar para que ele recupere a visão. Mas Ananias já tinha ouvido falar de Saulo e falou: Senhor, mas esse Saulo é conhecido por perseguir os cristãos, aqueles que acreditam no Senhor. Mas Deus disse: vá, que eu estou mandando, porque eu escolhi esse homem para levar minha palavra aos gentios. E quem será que são os gentios? Somos nós. Porque, inicialmente, a palavra de Deus foi pregada só lá na terra de Jesus, só para as pessoas de Israel. Mas Deus também quis estender o amor dele e a salvação a todos nós. Então, ele escolheu Saulo, para levar a palavra a todo mundo, aos gentios também. E assim, Ananias foi até a casa de Judas e se encontrou lá com Paulo. Paulo também já tinha tido uma visão de que Ananias ia até lá. E aí, Ananias foi, fez uma oração, e nesse momento, caíram umas escamas dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. Saulo ficou vários dias com os discípulos naquela cidade. E aí ele começou a confundir os judeus, porque as pessoas já tinham ouvido falar de Saulo, que ele perseguia os cristãos. E de repente ele começou a pregar sobre Jesus. Ele começou a contar sobre aquilo que ele passou a saber de Jesus, porque ele se encontrou com Jesus, ele teve uma visão de Jesus. E aí ele começou a pregar e falar a história de Jesus para as pessoas, acreditando em Jesus. E aí com isso os judeus ficaram muito confusos. E à medida que Paulo foi pregando, os judeus queriam matar Paulo. E por isso, para impedir isso, o que aconteceu? Os discípulos resolveram esconder Paulo em um cesto
para descê-lo pela muralha para que ele pudesse fugir. Pegaram Paulo e o desceram no cesto pela muralha para que ele pudesse fugir. Depois disso, Paulo foi até Jerusalém e ele queria ficar com os discípulos lá, mas as pessoas tinham medo dele e não acreditavam que ele tinha mudado. Isso só mudou, a situação só mudou depois que Barnabé resolveu ir até Paulo e levou ele para ter com os discípulos, para falar com os discípulos. E depois disso, ele começou a andar com os discípulos, pregando também lá em Jerusalém. A Bíblia continua nos contando lá no livro de Atos sobre várias coisas que Paulo fez. E vocês viram que a tia às vezes chamou de Saulo, às vezes chamou de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha dois nomes. Ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana. O nome dele, na linguagem dos judeus, era Saulo, mas o nome dele, na linguagem dos gentios, era Paulo, ou Paulus. E a partir do momento em que ele começou o ministério dele pregando para os gentios, que somos nós, ele começou a usar, a Bíblia conta a história dele usando esse outro nome, que era na linguagem dos gentios, que era Paulo. Imaginem, crianças, que grande transformação aconteceu na vida de Paulo. Antes, ele perseguia os cristãos, ele não acreditava em Cristo. Depois da conversão dele, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele não só passou a acreditar, como ele começou a pregar sobre Jesus. Ele colocou a vida dele em risco muitas vezes por causa disso. A Bíblia nos conta também que Paulo era fariseu e que ele era instruído na lei. Então, ele conhecia profundamente a história, a lei, os livros da Bíblia, né? Que não era assim como a gente tem hoje, mas ele conhecia. E depois da conversão dele, a Bíblia nos conta lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, que Paulo, ele disse aos coríntios que ele escolheu ir falar com eles, não com o conhecimento que ele tinha, mas em simplicidade pregando somente a Cristo. Então, olhem como mudou tanto a vida de Paulo, a forma dele pensar, mudou completamente. Ele deixou de valorizar aquilo que ele valorizava antes, que era a tradição, que eram as regras da lei judaica, e ele passou a valorizar aquilo que realmente importa, que é Cristo. O encontro com Cristo mudou completamente a vida dele. E aí, a tia queria ler para vocês um versículo que está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha só que versículo interessante. Paulo, ele pensava como as pessoas ali da época dele pensavam também. Ele não era diferente dos outros. Ele vivia como as pessoas ali do lugar onde ele vivia, os fariseus. Ele foi criado assim, era isso que ele aprendeu, foi isso que ele aprendeu. Mas o encontro com Cristo, ele pode mudar a nossa mente e ele deve mudar a nossa mente. A gente não pode continuar como a gente era antes. Então, a gente tem que passar a valorizar Cristo acima de tudo. Acima da nossa reputação, do reconhecimento que as pessoas podem ter por nós, de prestígio, do nosso conhecimento, dos nossos amigos, de qualquer coisa. Cristo tem que ser mais importante do que tudo. Então, quando você crescer, se você quiser, por exemplo, ajudar na igreja, eu quero participar do louvor. Aquilo não pode ser por conta do prestígio. Eu quero cantar para que as pessoas vejam que eu canto bem. Ou eu quero ajudar no Ministério Infantil para que as pessoas achem que eu sou um professor legal. Não, tem que ser tudo por Cristo. Tem que mudar tudo, como mudou na vida de Paulo. Porque senão não faz sentido a nossa conversão. E aí, eu queria falar mais uma coisa para vocês. Se você já conhece a Cristo, você precisa, primeiro, pedir que ele mude o seu coração e a sua mente. Que ele faça você entender o que é realmente importante e conhecer a Cristo. Além disso, peça para Cristo colocar no seu coração amor para que você leve a palavra dele para outras pessoas que ainda não conhecem. E se você não conhece a Cristo, você pode pedir para ele vir morar no seu coração agora mesmo.
Veja que Paulo, que não conhecia, que perseguia os cristãos, foi totalmente mudado, passou a amar Cristo e a falar de Cristo para as pessoas. E o mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Então, lembrem-se disso e procurem sempre estar perto de Cristo e ter Cristo como o mais importante e o essencial na vida de vocês, tá bom? Essa historinha que a gente tinha para contar hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.